que qualquer outra. O coração é mais enganoso que qualquer outra. Pode ser melhor. O coração é enganoso mais que qualquer outra. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Provérbios 28, 26 diz: quem confia em seu próprio coração é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Diga aleluias. E o terceiro versículo que eu quero fazer uso está em Provérbios 16, 25. Provérbios 16, 25. E aí nós vamos entender o porquê do tema, coração enganoso. Deus abençoe todos os voluntários, pastores, obreiros, os ministros de louvor. Que Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês de maneira poderosa. Vamos ler todos juntos? Contar até 3, nós vamos ler bem alto e bem forte. 1, 2, 3. Amém? Então nós fizemos a leitura de 3 versículos bíblicos e eu quero refletir com vocês nessa noite de quarta-feira sobre esses 3 textos, onde o profeta Jeremias, no seu livro, diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, a sua doença é incurável, onde o proverbiano diz que quem confia em seu próprio coração é insensato, e existe caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Eu quero refletir com vocês um pouquinho por que o Senhor ele acabou me dando esse tema para compartilhar com vocês essa noite. Porque a gente, nesse período de retomada da pandemia, a gente tem percebido, se puder melhorar um pouquinho o meu retorno, por favor, a gente tem percebido que muitas pessoas andam com o coração machucado, ferido. Muitos estão vindo de crises financeiras, muitos estão vindo de crises familiares, muitos estão vindo de luto, que estão enlutados, enterraram pessoas que amavam, como avós, como pai, como mãe. E a gente percebe, querido, que se a gente não tomar cuidado, pastora Cláudia, a gente vai sendo conduzido pelas artimanhas do nosso coração. E por isso que o escritor ele vai dizer que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Você já teve situações que você sentiu no seu coração de fazer algo e quando você viu, você falou, poxa, eu não devia ter feito, porque o seu coração te enganou. Na verdade, o seu sentimento a respeito que você tinha daquilo te enganou. O que significa engano, segundo o dicionário da língua portuguesa? Engano significa ato ou efeito de enganar-se ou enganar alguém. O engano significa falta de acerto, erro, desacerto, confusão ou equívoco. E um coração enganoso muitas vezes é um coração que se engana a si mesmo. Quantas vezes nós nos enganamos a respeito de alguém? Nós olhamos para uma pessoa, julgamos ela, nosso coração nos engana a respeito de alguém. A gente pensa que a pessoa ela tem um tipo de comportamento, que a pessoa ela parece ser de uma maneira, mas quando a gente se aproxima, conhece, a pessoa não tinha nada a ver com aquilo. E talvez para os dois lados, a gente olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa parece ser um amor de pessoa. E a gente muitas vezes já sai abrindo as gavetas das nossas emoções, das nossas intimidades, a gente se identifica e o nosso coração nos engana a respeito. Quando a gente vê aquela pessoa não é nada disso. Ou ao contrário, a pessoa parece ser uma pessoa azeda, parece ser uma pessoa difícil e quando a gente se relaciona, a gente vê que não tinha nada a ver com aquilo. E isso tem a ver muito com as nossas emoções também, porque se você parar para perceber, quando você não está num dia legal, parece que tudo ao seu redor está diferente, sim ou não? Você já não teve aquela impressão de você chegar num ambiente, entrar numa sala, aparecer em algum setor da empresa que você trabalha, ou de repente até na igreja, e quando você chega, deu-se a impressão de que de repente estavam falando de você, ou se não estavam falando de você, estavam falando de algum assunto que quiseram mudar quando você chegou? Quem já passou por isso? E às vezes aquilo é uma impressão do teu coração te enganou a respeito daquilo, porque muitas vezes a gente pensa que o mundo gira em nosso redor, não é verdade? A gente pensa que estão falando da gente a todo momento. E quem tem coisa importante para resolver aqui, irmão?
Quem tem coisa importante para resolver? Quem tem trabalho para trabalhar? Quem tem conta para pagar? Então, às vezes, é uma superestimação que a gente tem da gente mesmo, pensar que em todo momento estão falando da gente. E isso se dá um coração enganado, um coração equivocado. Se a gente for catar hoje no mundo business, né, que diz os conselhos, os livros de autoajuda, sempre vai dizer, pastor Diego, siga o teu coração. Siga o teu coração. Se o seu coração te diz para fazer, faça. Se o seu coração te diz para perdoar, perdoe. Se o seu coração te diz para não perdoar, não perdoe. Se o seu coração te diz para ir, vá. Se o seu coração te diz para fazer, faça. Mas a Bíblia diz o seguinte, ó, não vai na conversa do seu coração não, porque seu coração é o mais mentiroso que existe. Então a gente precisa observar dentro desses textos algumas razões pelas quais a Bíblia vai dizer que quem confia no coração é insensato. Olhe para mim e redobre sua atenção. Aquele que confia no seu próprio coração, você precisa entender o seguinte, quando eu falo coração, eu não estou falando de um órgão vital que está aqui. Quando eu falo de coração, eu estou falando do seu centro de comando e emoções, amém? A Bíblia diz em Provérbios de tudo que se deve guardar, guarde o seu, porque é dele que procede as fontes de vida. Então, nesse sentido propriamente dito, coração, eu não estou falando desse instrumento aqui que bate e bombeia sangue para todo o corpo. Não, eu estou falando para você da guerra da mente, onde você tem as emoções e você tem que tomar suas decisões. Então, por que eu preciso tomar cuidado com o meu coração? A primeira razão é porque os nossos sentimentos, eles podem se parecer com a voz da razão. Diga isso, os meus sentimentos podem se parecer com a voz da razão. Nós temos aqui o pastor Diego, que é psicólogo de profissão, formado, e ele pode dizer isso melhor do que a gente mesmo, que está aqui hoje, que muitas vezes a nossa emoção, o nosso sentimento, ele ganha uma força tão grande dentro de nós que a gente pensa que aquilo é um caminho racional. Por exemplo, irmão, se você tem um sentimento negativo, esse sentimento pode fazer a pessoa acreditar que ela não tem valor nenhum. Você conhece alguém assim? Aquele sentimento que brotou no coração daquela pessoa faz se tornar uma razão dentro da mente dela. Ela, por ter um sentimento, por exemplo, uma mulher que está acima do peso, a gente falou aqui no domingo sobre a questão do medo, um cara que está ficando careca, um cara que está acima do peso, está gordinho, que sofreu um acidente, perdeu um braço, perdeu um dedo, perdeu uma perna. Essa pessoa, por um sentimento, ela começa a sustentar uma verdade dentro dela de que ela não tem valor nenhum. Assim como se você pegar o extremo também, um sentimento positivo, por exemplo, ele pode neutralizar a nossa capacidade de discernimento. Quando aquela pessoa é confiante demais, quando a pessoa ela tem uma autoconfiança exagerada, ela perde a capacidade de discernir as coisas. Então, tanto para um lado como para o outro, isso muitas vezes é nocivo. Quantas vezes, querido, e quantas pessoas estão se envolvendo com pessoas e com coisas erradas, com coisas perigosas? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração agora, que essa palavra é para você. Quantos que estão aqui sentados essa noite estão se envolvendo com pessoas erradas, com coisas perigosas, e o seu sentimento não está te avisando do perigo? Você está se envolvendo com pessoas que, pela razão, você olha e você diz assim, poxa, eu não tenho que fazer esse tipo de coisa, eu não tenho que andar com esse tipo de pessoa. Só que você já não tem mais aquele alerta dentro de você, porque o seu sentimento, o teu coração, ele te engana. E você muitas vezes está se envolvendo com certas amizades na camaradagem. Você está falando assim, pô, não, mas fulano é tão gente boa. Pô, mas ele tem um coraçãozão. Quantos aqui já ouviram falar assim, pô, fulano tem mau coraçãozão, só falta Jesus. Falta tudo. Falta só 99,999900001. Então, quantas vezes a gente perdeu o senso da razão? Por quê? Porque o sentimento tomou conta. O meu afeto pela Priscila, a minha afetividade pela Priscila, o meu sentimento pela Priscila, ele se tornou maior do que a minha razão de fazer os cálculos de o quanto aquilo está sendo bom ou não, para a vida que eu levo. Quem consegue entender isso, diga amém. Então você precisa entender que muitas vezes o seu coração, os seus sentimentos, eles não vão te avisar do perigo que você está se envolvendo. Porque muitas vezes o sentimento se confunde com a razão.
Em quantos negócios errados você está entrando, em quantas amizades nocivas você está se relacionando, em quantas coisas você tem se envolvido, porque muitas vezes você sente no seu coração de que aquilo é algo, mas a sua razão ela já está oculta pelo seu sentimento. Você deu razão para o seu coração enganoso. E o provérbio diz que quem confia no seu coração é insensato. Há caminhos que aos olhos dos homens parece que é caminho de vida, mas o seu final é caminho de morte. Porque já não existe mais um alarme para dizer. Posso falar isso aqui, sim ou não? Tem muitas pessoas que estão sentadas aqui, talvez você está me assistindo pelo YouTube aí, talvez você está pela internet assistindo exatamente essa parte agora da ministração. Eu quero te pedir, deixa o Espírito Santo falar com você. Quantos que estão aqui essa noite, que estão nos assistindo agora pelo YouTube, sentem que estão em paz com Deus, mas na realidade essa paz ela não existe, porque você tem um sentimento de que está em paz com Ele. Isso é só um sentimento, isso aí não é um fato. No teu coração existe uma paz e você, não, está tudo bem. Você se sente em paz com Deus, mas na realidade você não está. Por quê? Porque você jamais entregou a sua vida para Ele. Você um dia o aceitou, você um dia se batizou, mas a sua vida não pertence a Ele. Você não está enquadrado no que diz João capítulo 1, versículo 12. Aonde Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Só que existe um sentimento mentiroso dentro do nosso coração de que diz assim, não, está tudo bem continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Está tudo bem continuar fazendo aquilo que eu faço, viver como eu vivo, me relacionar com quem eu relaciono, continuar as práticas que eu pratico. Só que precisa haver um sinal. E muitas vezes, por confiarmos no nosso coração, olhe para mim e redobre a atenção, existe uma paz no seu coração dizendo assim, está tudo bem. Só que eu quero te fazer uma advertência nessa noite. Lembre-se, o coração é enganoso. Quando a sua alma descansar e disser para você que está tudo bem, você deve se questionar pela razão. Por isso que a fé não é emotiva, a fé é inteligente. Uau! Oh glória! Olhe para 3 pessoas pelo menos e diga para elas assim, o coração é enganoso. O sentimento ele pode se parecer com a voz da razão. Próximo. O sentimento ele pode se parecer com a voz da ética. Por isso que eu não posso confiar no coração. O coração é enganoso. Quantas vezes, querido, você deixa de fazer o que é certo, você deixa de ouvir a voz da razão, você deixa de ouvir a voz da ética, por você estar envolvido com a voz do coração. Quando a pessoa coloca os sentimentos à frente, na direção da sua vida, esses sentimentos, de maneira muito fácil, Alexandro, pode distorcer o senso de certo ou errado da pessoa. Porque ela está colocando as suas emoções, ela está colocando os seus sentimentos à frente. Tem pessoas que elas têm um grave problema de não saber dizer não. Elas são capazes de lesar elas mesmas se alguém lhe pedir qualquer coisa. Por quê? Porque ela coloca o sentimento. O que vão pensar de mim? O que vão dizer de mim? Talvez muitos estão aqui essa noite nessa condição, reféns de aceitação. Porque você vive colocando seu sentimento. Você não sabe dizer não para alguém te ligar, alguém bater na tua porta. Você às vezes até tem disponibilidade para fazer tal coisa, mas você não pode naquele momento. Não é que você não quer ajudar, mas ali você não pode. Só que a pessoa ela se embaraça toda, ela sofre problemas porque ela não sabe dizer não. Ela fica refém do sentimento e ela começa a distorcer o senso de certo e errado. Olha aqui para mim, redobre sua atenção. O coração nos engana em tal ponto que muitas pessoas podem, por exemplo, estar fazendo uma coisa terrivelmente ruim, mas com a sensação de que está fazendo algo certo. O coração nos engana, preste atenção, redobre atenção por gentileza. O nosso coração nos engana a tal ponto, Juliana, que nós podemos estar fazendo algo terrivelmente ruim, mas o sentimento, o nosso coração nos diz assim, não, eu estou fazendo a coisa certa. Porque o nosso sentimento está corrompido por um coração pecaminoso. E aquele que confia no coração é um insensato. Ô bispo, o que é isso? O senhor está exagerando.
Como que alguém pode estar fazendo uma coisa totalmente errada, totalmente desumana, totalmente terrível e com sensação de que está fazendo a coisa certa? Eu vou te provar pela Bíblia. Eu não vou pegar nem agora, querido, pelos acontecimentos que a gente tem recentes. Eu vou pegar pela Bíblia. Escute sobre Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele estava perseguindo os cristãos e sentia que era servo de Deus enquanto assassinava os servos de Cristo. O coração dele estava tão embebedado na sua vaidade que ele matava homens que serviam a Cristo, sentindo que fazia a vontade de Deus. Irmão, eu sinto algo poderoso aqui em mim. Ele cumpriu a palavra profética de Jesus em João capítulo 6, versículo 12. Jesus profetizou antes de Saulo. Olha o que ele diz. Abre para mim, filho, Evangelho de João capítulo 16, versículo 2. Pessoas que estão fazendo coisas terríveis, mas com a sensação no coração de que não, poxa, está tudo bem, eu estou fazendo a coisa certa. Versículo 2, filho, por gentileza. Versículo 2. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Das sinagogas. De fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto. Meu Deus! E isso serve para os dias de hoje. Quantos cristãos estão sendo perseguidos, morrendo, que no Brasil é uma bênção servir a Deus. É tranquilo, é fácil. Você põe uma camisa florida, uma calça apertada, põe aquela Bíblia do Jesus Cop lá, do leão, e vem cultuar a Deus. Mas olha a palavra profética que Jesus ele diz: serão expulsos da sinagoga, e de fato vai vir um tempo quando eles vão matar você e vão pensar que estão prestando um culto a Deus. Saulo de Tarso, antes de ter um encontro com Cristo, estava matando, tirando a vida de pessoas, um coração enganoso, fazendo coisas terríveis, pensando que estava fazendo certo. Posso falar isso aqui? Não vou falar isso não. Isso aqui é forte. Aperta o cinto aí para você não cair da cadeira. Quantas histórias que a gente não tem ouvido de homens que vão fazer sequestro, vão roubar banco, vão sair para assaltar e fazem orações antes para Deus proteger eles? Estou falando alguma besteira? A pessoa... Quantos casos? O cara vai lá, reza um Pai Nosso, beija o escapulário, faz uma oração e diz assim: não, Deus vai me proteger porque eu estou saindo para trabalhar, esse é meu trabalho. Irmão, eu converso com ladrão, com criminoso, converso com pastor, com apóstolo, mas eu vivo em comunidade também, irmão. Não tem ninguém aqui do Morumbi, não. Ou tem alguém do Morumbi? Eu estou falando alguma... Aqui tem alguém que não é da Zona Leste aqui? Então todo mundo é ZL, nós estamos juntos no bagulho. E a gente sabe que é verdade. Quantas histórias lamentáveis, irmão. Quantos homens, ladrões, que rezam o Pai Nosso antes de sair para roubar. E isso faz ele se sentir mais protegido, mais confiante. Quantos desenham aquele bichinho lá, que é o escapulário que fala, que desenha a Nossa Senhora, que fazem vários tipos de tatuagem, pensando que aquilo está os protegendo. Ele se sente mais protegido, mais confiante para sair para o trabalho, para matar a vida de um pai de família, para roubar, subtrair a vida de um trabalhador. Agora eu te faço uma pergunta, irmão: como é que Deus pode proteger um ladrão se ele abomina a prática do roubo? Está fazendo uma coisa errada, mas o coração está com o sentimento de que está fazendo uma coisa? Olha para o teu irmão assim e diga assim: o coração é enganoso de maneira terrível. Diga para ele. Posso falar isso aqui? Quantas pessoas, irmãos, estão afundadas no pecado e não sente mais nada, não sente nenhum peso na consciência? Deus precisa nos libertar de um coração enganoso. A vida já está totalmente afundada, mergulhada, e ela não sente mais nada. Por quê, bispo? Porque o sentimento se parece com a voz da ética. Está fazendo uma coisa errada, mas o coração está dizendo assim: não, é certo. Olha, eu vou fazer tal coisa errada. Não, mas é só você orar antes, para Deus te proteger.
Deus está comigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Será que o seu coração te diz que está tudo bem porque você já não tem sentido mais remorso ou não tem sentido peso na consciência? Essa avaliação deve ser feita essa noite por todos, a começar por mim. Será, pastor Fábio, será, evangelista Alain, que por eu não sentir mais peso na consciência, por eu não sentir um alarme dentro de mim me dizendo que alguma coisa está errada, será que está tudo bem? Será que eu não estou vivendo no engano do meu coração, assim como Saulo? Achando que está prestando culto a Deus, mas abominando o santuário do Altíssimo? O coração é enganoso. Você precisa se lembrar disso. Diga comigo, o coração é enganoso. E para a gente poder encerrar, não menos pior, o sentimento se parece com a voz da razão. O sentimento se parece com a voz da ética. E agora esse aqui é o que está mais assolando os cristãos nos dias de hoje. Toda atenção agora é pouca. Por gentileza, eu preparei o melhor para o final. O sentimento pode muito facilmente simular a voz de Deus no seu interior. Você pode estar tendo devaneios, você pode estar tendo experiências emocionais elevadas, achando que é a voz de Deus falando com você. Porque quando uma pessoa coloca os seus sentimentos como guia da sua vida, os seus sentimentos podem facilmente simular a voz de Deus. Ou seja, a pessoa ouve o que gostaria de ouvir, e ela acredita que foi Deus que falou com ela. Ela está tão embriagada com os seus próprios sentimentos, com as suas próprias emoções, que dentro dela, ela acredita piamente que Deus está falando algo que a própria alma dela está sussurrando para ela. E aqui é onde que piora o quadro. Porque esse tipo de pessoa, olhe para mim e redobre a atenção, estão no meio da igreja, pastor Diego, andando por aí dizendo assim, Deus falou comigo. Eu preciso tomar muito cuidado. Levi, porque uma pessoa que está embriagada nos seus sentimentos, uma pessoa que confunde a voz da sua alma com a voz de Deus, quando olha para alguém e diz assim, olha, Deus falou comigo, irmão. Quando você olha para uma pessoa e respeita ela e a pessoa fala assim, ó, Deus falou comigo. É a mesma coisa que eu chegar na casa de algum de vocês aqui, como seu pastor, e falar assim, ó, Deus falou comigo, eu vim aqui. Irmão, seja ela. Porque eu recebo ligações de homens de Deus também. Só que esse é o problema. Essas pessoas emotivas, emocionadas, sentimentais, que confiam no coração, estão constantemente dizendo, Deus falou no meu coração. E olha para mim, você quer uma prova de que Deus nunca falou no coração dessa pessoa, sim ou não? Você vai olhar para a vida dela e ela sempre está envolvida em coisa terrível. Posso te falar uma coisa, sim ou não? Uma das características de alguém que serve a Deus é o equilíbrio. Eu disse que é o quê? Equilíbrio. Bispo, tem problema no casamento? Tem. Alguém que serve a Deus tem problema no casamento? Tem. Mas é equilibrado. Ela não vive só tendo problema. Posso ouvir um amém? Escute isso. Pessoa que serve a Deus pode ter dívidas? Pode, mas ela não tem uma vida enrolada financeira. Uma pessoa que serve a Deus, ela pode enfraquecer, pode desanimar, pode ficar alguns dias sem vir para a igreja? Pode. É o que o diabo mais trabalha nos que estão bem. Mas ele não vive uma vida desviada. Então você perceba que quando alguém olhar para você e falar assim, ó, Deus falou comigo, ei, faça uma leitura. Como é que é a vida financeira da pessoa? Tá ok? Como é que está a vida sentimental da pessoa? Casamento, está ok? Como é que está a vida profissional da pessoa? Está ok? Como é que está a vida ministerial? Como é que está a vida espiritual? Olha só, tripé.
Porque a pessoa, geralmente, quando ela é emocionada, Deus ele fala uma coisa de manhã e depois Deus fala uma coisa à tarde. E Deus ele trabalha assim, irmão? Não, ele trabalha em cima de convicção. Se uma mulher chega para mim hoje e fala assim, ó, bispo, o meu marido me dá murro na cara, o meu marido me espanca, me bate. Eu digo assim, minha filha, pode separar desse cara. Agora, se essa mesma mulher chegar e falar para mim assim, bispo, aconteceu isso, ele me bateu e não sei o quê, só que o meu coração, olha, tem uma convicção dentro de mim que me diz que eu devo insistir, que eu devo permanecer, que esse homem vai mudar. Eu vou dizer para ela sair? Abre para mim, por favor, filho. 1 Reis, capítulo 13. Escute isso. Talvez você nunca leu isso na Bíblia e você vai se assustar como eu me assustei. Teve um profeta, diga comigo, teve um profeta que morreu comido por um leão, porque ele desprezou a voz de Deus para dar ouvido a uma voz estranha. 1 Reis capítulo 13, versículo 11. Travou aí? Isso. Nós vamos ler até o versículo 25. Acompanhe no telão aqui, por favor. Qualquer coisa você anota e faça a leitura em casa. Acompanhe no telão. Ora, havia um certo profeta já idoso, morando em Betel. Havia um certo, pode ser melhor, havia um certo, já idoso, morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo o que um homem de Deus, olha para mim agora, redobre atenção, diga comigo, profeta e homem de Deus. Olha só, seus filhos, o filho do profeta, já idoso, seus filhos contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, e também o que dissera ao rei. O pai lhes perguntou, por qual caminho ele foi? O profeta perguntou para os filhos, por qual caminho o homem de Deus foi? E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos filhos, selem o jumento para mim. E depois de selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem. Lê comigo aqui, por favor. Cavalgou à procura do homem, até que o encontrou sentado debaixo da grande árvore. E lhe perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou, respondeu. Então o profeta lhe disse, vem à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse o quê? Não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor me deu essa ordem. Meu irmão, tá me arrepiando aqui até os pelos que eu não tenho. Escute isso. Deus me deu esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, versículo 18, eu também sou profeta como você, e um anjo me disse por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para sua casa para que coma pão e beba água. Mas ele estava... E o homem de Deus voltou com ele, foi comer e beber em sua casa, desobedecendo aquilo que Deus tinha falado. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Ou seja, olha para mim, o profeta mentiroso foi possuído por Deus para repreender o homem de Deus. Olha só. Ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo em Judá, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde lhe falou que não comesse nem bebesse. Por isso seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. Quando o homem de Deus acabou de comer e beber, o outro profeta selou seu jumento para ele. Versículo 24, no caminho um leão o atacou e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Ei, olha para mim. Posso falar uma coisa para você? Eu não estou com isso aqui matando o espírito de profecia na igreja. Mas posso falar uma coisa para você? Quer profetizar? Como é que está a tua vida com o teu pastor? Como é que está a tua vida dentro da comunidade? Como é que está a tua vida com Deus? Você quer se levantar para profetizar, meu filho? A Bíblia diz aqui que existia profeta mentiroso que fez desviar o homem de Deus. Posso falar uma coisa para você? Me perdoa.
Talvez isso aqui vai ofender algumas pessoas. Eu acredito no pentecostal, eu acredito no profético, eu acredito em profecia, eu acredito em revelação, mas eu ensino você que a maior revelação que tem é a palavra. Vá por ela. Porque pode ser que um dia eu profetize para você, eu fale da minha emoção, e você fala assim, o bispo mentiu, por isso, fica com a palavra. Ei, o homem de Deus e o profeta, cara, como é que o cara senta na frente do profeta, o profeta mente desse, não, o anjo apareceu para mim e me disse, leva meu filho para comer e beber, e Deus tinha falado para o cara antes dele sair, não come, não beba. Posso falar isso aqui? Anote isso para não esquecer. Tem muita gente com a vida emocional desequilibrada, é pessoa de poucos amigos. Olha aqui para mim. A pessoa não se relaciona bem com as pessoas, pastora Cláudia, é de poucos amigos e diz assim, é que eu ando no meio de pessoa muito carnal. Está todo mundo na carne, só ele é o profeta super espiritual. A vida emocional desequilibrada, a vida social desequilibrada. É pastor que não fala com a mãe, que não fala com o irmão, que não fala com o tio, que não fala com a tia, que não conversa com ninguém na rua onde mora. A vida financeira toda quebrada, a vida espiritual desfacelada, mas são essas pessoas que sempre estão dizendo, Deus falou comigo. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Eu quero te ajudar a colocar uma pulga atrás da orelha toda vez que alguém chegar para você dizendo assim, ó, Deus falou comigo. A Bíblia diz, e você pode querer argumentar comigo o seguinte, pô bispo, a Bíblia diz para julgar a profecia, não profeta. Faz assim comigo? Faz assim comigo? Pode ser melhor, faça assim comigo? Concordo. Mas Jesus diz que pelas árvores, pelos frutos a gente conheceria o quê? Pelo fruto a gente conheceria o quê? Olha para o teu irmão do lado e diga assim, pelos frutos a gente conhece quem são as pessoas. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o coração é enganoso. O coração do homem é enganoso. E muitas vezes, sabe por que a gente se engana? Quer ver você se abrir igual uma flor para um profeta? É só ele profetizar aquilo que você quer ouvir. Deus é na vida desse profeta. Ah, meu amor, o cara veio aqui e profetizou que essa casa vai ser nossa. Ei, calma. E o que Deus falou lá, não serve? O que Deus disse? Irmão, pode ser a profecia que for a respeito da tua vida. Eu posso falar isso aqui, sim ou não? A única fonte confiável da vontade de Deus para a sua vida é a palavra dele. Eu vou repetir, a única fonte confiável da vontade de Deus para a sua vida é a palavra dele. Eu vou repetir pela terceira vez que isso tem que ficar gravado. A única fonte confiável da vontade de Deus para a sua vida é a palavra dele. Salmo 25, versículo 3. Abre para mim aí, filho, rapidamente. Salmo 25, versículo 3. Salmo 25, versículo 3. Nenhum dos que esperam em ti ficará, decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Agora eu vou trazer para você na versão ARA, Almeida, revisada, atualizada. Jamais serão confundidos aqueles que confiam em ti. Posso falar para você, sim ou não? Não confie no teu coração. Bispo, a profecia é boa. A profecia é de Deus. A profecia é só eu e o Senhor que sabe e o meu coração está alegre. Ei, não se emocione. Não se emocione. Porque, como diria Jeremias, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E ele ainda acrescenta, sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Olhe para mim, os sentimentos podem mudar o nosso senso de realidade, sim ou não? Irmãos, olha aqui para mim. Você já tentou lidar com uma pessoa com depressão? Você já tentou?
Chega para uma pessoa que está com depressão, o senso de realidade dela está fora do comum, filho. Chega para essa pessoa que está com depressão e fala assim, cara, levanta aí, toma um banho, vamos passear no shopping, para ver se resolve. Porque a realidade dela foi afetada. As nossas emoções, diga, as minhas emoções, os meus sentimentos, mudam o senso de realidade. Podem distorcer o certo e o errado. E podem simular a voz de Deus no seu coração. Ei, cuidado quando você for dizer para alguém assim, ó, Deus falou comigo, cuidado. A gente tem que ter muito temor. Certa vez o pastor Márcio e a pastora Cláudia trouxe um casal para cá, Patrícia e Wagner, não sei se vocês lembram daquele dia. Meu coração queimava para liberar uma palavra profética de revelação sobre a vida daquele casal. Só que era coisa muito íntima. Era coisa muito íntima da vida do casal. E eu falei assim, Senhor, eu falo ou não falo? Eu digo ou não digo? Eu revelo ou não revelo? E eu dentro daquela luta, eu falei, vou falar. O coração queimava. E aí Deus me deu uma palavra, assim. Tirei o microfone, comecei a falar com eles, a liberar aquilo que Deus estava falando ao meu coração. E aí eles choraram, receberam, foi algo transformador, renovador para a vida deles. Depois a própria pastora Cláudia e o pastor Márcio nos procuraram dizendo assim, bispo, foi algo poderoso, porque era exatamente o que eles estavam vivendo dentro de casa. Nós temos casos aqui, eu não vou citar nome, mas de pessoas que congregam com a gente, e você precisa entender que você tem pastor. Diga comigo assim, eu tenho pastor. Eu não sou pastoreado, diga, eu não sou pastoreado por frase de Facebook. Que tem gente que quer ser pastoreado. Irmão, você viu uma mensagem, você viu uma frase que o pastor pôs, você gostou? Pensa antes de compartilhar. Pensa antes de você querer ficar pegando, colocando conteúdo nas suas redes sociais, nos stories do seu WhatsApp. Cuidado. Ei, muitas vezes, querido, a gente tenta preservar você de em alguns outros lugares, como eu indico muitas vezes o ministério de louvor para ir tocar em algumas igrejas, porque a gente conhece, sabe aonde vai estar indo. Irmão, já aconteceu situações das pessoas me procurar e dizer, bispo, eu fui na igreja, é que não dá para dar nome, mas eu vou contar aqui, posso? A pessoa chegou na igreja, pensa num casal abençoado, pensa num casal que vive tão bem quanto eu e minha esposa. Irmão, o casal chegou lá para cultuar, aí veio uma irmã orar. Aí a irmã veio orar e diz assim, ó, Deus está curando o teu casamento, Deus está restaurando sua relação, você não vai sofrer mais abuso do teu marido. E o marido com os 4 pneus arriados e o freio de mão puxado pela mulher. E aí? Não confie no coração. O coração é enganoso. Amém? Se coloque de pé. Oh, glória. Ei, não confie no coração. Sabe por quê, bispo? Muitas vezes o nosso coração, pela impenitência dele, Tarcísio, pode nos levar a situações terríveis, a lugares que Deus não nos colocaria, a problemas que o Senhor não nos levaria. Quem está crendo nisso aqui? Quem está entendendo isso? Ei, é como diz o salmista, ei minha alma, espera em Deus, no Deus da minha salvação.